Bom dia, cavaleiros e damas, terceiro ano do Colégio Mano de Divinópolis. Mais uma vez, mais um encontro, que bom, né? Estamos caminhando tão bem, né, para o nosso terceiro trimestre aí, já estamos na nossa quarta aula, e nós vamos retomar a nossa discussão sobre o pré-modernismo, né? Como nós dissemos na semana passada, né, muitos entendidos do assunto, né, não consideram ele o pré-modernismo propriamente uma escola literária, embora tenha sido um período de muita produção, né? Nós falamos de nomes importantes ali, semana passada falamos de Euclides da Cunha com os Sertões, né? O Homem, a Luta, a Terra, né? Uma obra tão importante que representa aí, né, um olhar para o sertanejo, para o sertão, para o interior do sertão, sobre a Guerra de Canudos, né, que foi fruto, né, desse trabalho de cobertura jornalística, né, da Guerra de Canudos, né, e vai mostrar esse enfrentamento, esse sertanejo que antes de tudo um forte, né, que usa a terra, que ama a terra, que defende o seu lugar, o seu espaço, né? Falamos do Lima Barreto, né, com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que é um autor, um escritor tão importante para nós. Aí a gente vai sempre lembrar, né, que o pré-modernismo ele tem um pouco de literatura histórica, porque ele quer, de uma certa forma, trazer o nosso olhar sobre o país, né, os aspectos históricos, culturais e sociais do país, né, mostrar aí os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então, cada um deles, aí a gente começa a ter um olhar para dentro do país, né? Sair daquele eixo Rio-São Paulo só e trazer um olhar para dentro do país, né? Principalmente com as nossas dificuldades, com as nossas problemáticas, né? E nós não falamos de todos os escritores, né? Então hoje a gente vai falar sobre dois outros escritores que são importantes, que é Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos, né? Nós falamos que o pré-modernismo ele se dá, na maioria dele, em prosa, né? Mas nós temos um poeta pré-modernista, Augusto dos Anjos, né? O poeta sujo, o poeta maldito, né? É tanto apelido, que se dê tanta alcunha para o coitado, né? E lembrando, né, nós estamos lá na apostila 3, páginas 138 e 139, tá? Não deixem de visitar essas páginas aí, que elas são uma importante dica para vocês estudarem, né? Então, como eu disse para vocês, a gente tem aí dois nomes importantíssimos da nossa literatura, né? Falar de pré-modernismo e não falar da poesia de Augusto dos Anjos é quase que um crime. Falar de pré-modernismo e não falar de Monteiro Lobato, né? E aí ele tem uma frase célebre aí, né? Que um país se faz com homens e livros, né? Então a gente tem muito um olhar de Monteiro Lobato da literatura infantil, mas ele vai além disso, né? A literatura infantil rica, importante, faz parte da história de muita gente, mas nós temos também o Monteiro Lobato, né? Polêmico, crítico, ensaísta e tantas outras coisas, né? Então a gente lembra que o Monteiro Lobato foi um dos primeiros autores, né? Lógico que eu já falei para vocês, transitando aí pelo universo infantil e de uma certa forma ele traz a nossa infância, a nossa cultura. Ele vai destacar o gênero do conto, que é tão importante, né? Lembrando que o conto é uma narrativa com poucos personagens, um único eixo temático, né? E uma linguagem simplificada, né? Uma linguagem bem tranquila, bem acessível, né? E a obra de Monteiro Lobato ela vai ter como característica, né? Além de livros de contos, ele vai falar dos costumes do homem do interior, mas ele traz um personagem para a nossa literatura é importantíssima, que é a construção, né, do personagem Jeca Tatu, né? E ele vai trazer para a gente aí também, né, o ambiente do Vale do Paraíba, de São Paulo, ali onde que reinou o café durante muito tempo. Depois também, nesses contos dele aí, ele vai mostrar para a gente a decadência, né, desse café, dessa crise, né, do café, né? E ele vai ter algumas ideias progressistas e tudo, mas tem um detalhe que chama muita atenção na biografia do Monteiro Lobato, né? Porque ele é pré-modernista, mas ele convive com a Semana de 22, ele convive com a Semana da Arte Moderna, e ele foi um duro crítico, né? Duro crítico
da obra da Anida Malfatti, né? Foi assim, até, de uma certa forma, até deselegante, né? E cruel, né? Então, assim, ele achava que a Semana da Arte Moderna, essa proposição de ruptura da arte, essa proposição de ruptura do padrão, era uma aberração, né? E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, saindo do universo ali da história infantil, do Sítio do Capão Amarelo, da Emília, da Dona Benta, da Tia Anastácia, que é um universo tão rico, tão gostoso, tão bacana, nós vamos falar de Urupês. Né? Urupês é uma obra de Monteiro Lobato, porque ela não é só uma história, ela é um livro com várias histórias em um artigo. Né? A maioria dessas histórias ela vai se passar, ela vai ocorrer numa cidadezinha de interior, de Itaoca, né? E sempre ela vai trazer para a gente um final trágico e um elemento cômico, que é um detalhe, um traço interessante, né, dessa obra. E o Urupês, que é o último ponto, vai apresentar, como eu disse para vocês, a figura do Jeca Tatu, que vai representar o caboclo, aquele tipo preguiçoso, indolente, com as suas venturas, desventuras, um linguajar, os costumes, né? Aquele homem que representa o abandono, né, do poder público, o abandono, a falta de conhecimento, a falta de acesso à escola, a falta de acesso às questões sanitárias. Então, o Jeca Tatu não é simplesmente um indivíduo com aventuras e desventuras, né? Ele representa, ele faz com que a gente faça um olhar sobre esse homem caboclo matuto, né, supersticioso, mas que mostra o abandono e o descaso que o sertanejo daquela época vivia. Né? Então, acaba sendo um olhar sobre um problema social, político principalmente, muito grande. Né? Então, a gente diz que o Monteiro Lobato ele institui aí a tese do caboclismo, né? Vai mostrar essa questão do homem fraco, indolente, passivo, né? Submisso, né? Esse homem cercado de misticismo, de superstição, né? De uma política, uma consciência política quase que inexistente, né? E conduzida ali, vamos dizer assim, naquela época, a gente costumava dizer a expressão do voto de cabresto. Né? Então, vale fazer um passeio sobre essa obra Urupês. Né? Então, quem tiver um tempinho, vale a pena passar, pesquisar essa obra. Coloquei aqui só uma imagem para vocês verem, né, que ao longo das gerações, a antiga Sítio do Capão Amarelo, depois o mais recente, né, que está aí no universo de todo mundo. E agora um pouco do olhar, um único poeta pré-modernista, né, Augusto dos Anjos. Eu tive o prazer, eu falei isso na última aula, né, quando eu fui a Paraíba, eu tive o prazer de ir à casa de Augusto dos Anjos, que virou a Academia Brasileira, Academia de Letras de João Pessoa, né, da Paraíba. E ele teve um único livro chamado Eu, né, então ele produziu na vida dele um único livro. Mas esse livro vai trazer para a gente, né, uma riqueza, uma densidade poética tão grande que fez de Augusto dos Anjos esse nome tão relevante, tão importante. Ele é considerado aí o mais sombrio. Quem achava que Álvares de Azevedo era um poeta sombrio é porque ainda não tinha conhecido Augusto dos Anjos. Né? E a gente fala que ele é o mais sombrio e o mais original. Né? Então, ele tem poemas de literatura, então ele não se encaixa, ele tem influências do naturalismo, né? Essa coisa de dissecar, esse olhar científico, né? De justificar o homem através da ciência. Também fala do esotérico, né? Que é muito comum, né? Daquilo que não é só a ciência que explica, que é muito comum do simbolismo. Né? Então, mas ele não se encaixa em nenhum, ele não pode ser chamado nem só de naturalista, nem de simbolista. Por isso que a gente encaixa ele no pré-modernismo, porque ele passa por esses dois caminhos aí, por essas duas tendências. Né? E ele vai trazer na literatura dele termos filosóficos, termos científicos, né? Então, um vocabulário científico, filosófico, que até então não era muito comum a gente encontrar em textos poéticos, né? Então, assim, ele traz uma literatura, uma poesia de contestação, de provocação, acho que nem tanto mais de provocação do que de contestação, né? Então, assim, ele vai falar de algo que é
de uma angústia cósmica, ou seja, a angústia que é do ser humano, né? A gente pode falar de um universalismo, ele não tem aquela coisa do bairrismo, ele fala de uma literatura universal que é própria de qualquer ser humano, né? Alguns veem a literatura dele de uma certa forma com certo asco, né? Achando ele um pouco histérico, desequilibrado, neurastênico, vamos dizer assim, né? Tanto é que ele foi considerado na Paraíba, né? Como doutor tristeza, né? Mas eu considero sim um dos mais originais, dos mais diferentes, né? Então ele tem uma poesia pessimista, cósmica, paradoxal, traz uma morbidez, uma angústia naquilo que ele diz. Falei para vocês, né, que ele traz um vocabulário científico, mas também com uma profunda tristeza, né? Então ele faz um questionamento da existência humana através da ciência, através da teoria de Darwin, mas ele traz combinações totalmente insólitas, né? Ele gosta muito de falar da questão da decomposição da matéria, da carne putrefata, que nós homens, né, para além da nossa existência, nós somos o que? Carne e putrefação. Né? Então, ele provoca, né? Ou seja, quem somos nós? Né? O que é essa matéria, para além de carne que está em decomposição, nascemos já nos decompondo, nascemos já morrendo. Né? Então, é mais ou menos esse viés dele aí. Né? Então, assim, é uma literatura que usa uma linguagem dura, cheia de excessos, de hipérboles, com a métrica rígida, né? Então ele vai falar da deformação, da podridão, da agonia, né? Misturando aí termos filosóficos, biológicos, né? Técnicos. E, como eu disse para vocês, a única obra que ele produziu a vida inteira, um livro chamado Eu. Né? Separei 2 poemas de Augusto dos Anjos para vocês entenderem o que a gente está falando quando a gente fala, né, desse olhar, desse vocabulário dele, né? É interessante a gente observar. Então, separei 2, a psicologia de um vencido e versos íntimos. A psicologia de um vencido primeiro. Eu, filho do carbono e do amônico, monstro da escuridão e da rutilência, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca um cardíaco, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar os meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Perceberam? Né? Então, assim, um pessimismo, uma dor, né? Uma provocação, os temas, né? Ao mesmo tempo etéreos, né? De morte, mas ao mesmo tempo científicos. Né? Aí vamos ver aqui agora os versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão a esta pantera foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre as feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que te apaga é a mesma que te pedreja. Se alguém te causa ainda pena a tua chaga, apredeja essa mão que te apaga. Escarra nessa boca que te beija. Então, esse, um dos últimos versos, né, produzidos aí por Augusto dos Anjos, vai mostrar para a gente essa relação do cósmico, do etéreo, com a provocação. Né? Então, ele é uma literatura de provocação, né? Que vai misturar termos científicos, termos filosóficos, para a gente entender um pouco mais desse poeta tão importante, né? da corrente pré-modernista. Grande beijo e sucesso a todos.